O Real Madrid aos poucos começa a reconhecer o esforço de Endrick. O brasileiro chegou à marca de 6 gols com a camisa merengue e foi fundamental para a vitória contra o Leganés na última quarta 5. O cara tá aparecendo, hein? A partida inclusive parece ter feito membros do corpo diretivo e até mesmo da comissão técnica mudarem de opinião sobre o atacante. Isso porque, ao que tudo indica, o mesmo não deve mais ser emprestado. Pelo menos é o que repercutiu o portal Defensa Central nessa quinta. A fonte inclusive ressalta que o brasileiro deve causar a saída de um atacante do Real Madrid na próxima temporada. Ao contrário do que vinha sido especulado, o Real deve emprestar o atacante Gonzalo Garcia ao invés do Endrick, ou seja, mesmo sendo prata da casa, o atleta será preterido pelo próprio Endrick. A tendência é que o camisa 16 inicie a próxima temporada sendo reserva imediato de Kylian Mbappé, enquanto Garcia seja repassado a outro clube para ganhar experiência. Vale ressaltar que muito vinha se falando sobre a possibilidade do contrário acontecer. Contudo, apesar da baixa minutagem, parece que Endrick foi aprovado para permanecer no time principal do Real Madrid, mesmo que seja como reserva. Com a vitória de ontem, o Real chegou ao seu 26º triunfo nessa temporada em 37 jogos disputados. Nesse período, o clube comandado por Ancelotti empatou 4 vezes e perdeu outras 7. A vitória contra o Leganés também rendeu uma vaga nas semifinais da Copa do Rei. Além disso, o clube é o líder da La Liga com 1 ponto de vantagem em relação ao Atlético de Madrid. E falando em Real Madrid, ex-jogador da Premier League não se surpreende se Van Dijk for para Real Madrid ou até Barça. O técnico do Real Madrid, Ancelotti, tem feito o que pode para suprir a carência no setor defensivo. Nessa temporada, Carleto tem sofrido com muitos desfalques importantes, dentre eles o Éder Militão. Mesmo assim, a diretoria tomou a decisão de não ir contratar nessa janela de inverno. Diante disso, o técnico terá que se virar com o que tem e até mesmo buscar opções na base, como foi publicado pela imprensa da Espanha. Mesmo assim, alguns nomes surgiram e Virgil van Dijk, do Liverpool, até foi ligado ao clube espanhol. José Fonte, ex-jogador do clube inglês, falando a Boyle Sports, comentou que não se surpreenderia se ele se mudasse para o Real na próxima janela. Nas palavras do ex-jogador, Virgil van Dijk prosperaria no Real, no Barça ou até no Bayern, e eu não ficaria chocado em vê-lo em um desses clubes na próxima temporada. Esses clubes estarão procurando por defensores que sejam tão confiáveis quanto o Virgil, e todos estão procurando justamente até chegar até ele, porque ele é o mais confiável. E tudo vai acontecer se no fim da temporada ele não assinar um contrato. O zagueiro holandês de 33 anos está nos Reds desde 2018 e assinou um contrato que se encerra em junho desse ano. Ele ainda não chegou a um consenso para renovação. Avaliado em 28 milhões de euros pelo portal Transfermarkt, atuou em 32 jogos até aqui nessa temporada, com 3 gols marcados, além de uma assistência anotada. Vale lembrar que a diretoria esteve em negociações com o lateral Alphonso Davies do Bayern, como o próprio agente do jogador revelou. No entanto, o atleta decidiu permanecer no clube alemão. Jonathan Calleri é aprovado para reforçar rival do São Paulo após descartar acerto com River Plate. O atacante argentino foi aprovado pelo técnico do Flu para reforçar outro tricolor. O argentino segue contando com a idolatria do torcedor do São Paulo, que o apoia de maneira incondicional. Inclusive, após 4 meses sem marcar, ele fez contra o Mirassol. Porém, segundo o jornalista Paulo Brito, há a informação de que na abertura nessa janela, o atacante foi pedido por Mano Menezes, técnico do Fluminense. Segundo ele, o técnico entende que o Calleri é o nome ideal para o ataque do Flusão. Contudo, ciente da recusa dos jogadores se juntar ao River e sua idolatria no São Paulo, o Fluminense sequer abriu conversas até aqui para tentar comprá-lo. O presidente do Flu, Mário Bittencourt, considera a chegada do atleta praticamente impossível. Assim, a tendência é que, por mais que haja rumores, o atleta deve permanecer no São Paulo e, com autoestima renovada após saída seca, possa ajudar o clube a brigar por títulos nessa temporada de 2025. Jonathan Calleri retornou ao São Paulo para sua segunda passagem em 2021. De lá para cá, conquistou os títulos da Copa do Brasil e também da Supercopa. O atacante também anotou um total de 61 gols, além de ter distribuído 26 assistências. Para isso, o argentino precisou de 182 partidas, ou seja, 87 participações em gols nesses mais de 100 jogos. Marcelo, ídolo do Real Madrid e ex-Fluminense, anuncia a aposentadoria. O M12 marcou uma geração com a camisa do Real. O lateral esquerdo brasileiro se consolidou como um dos maiores nomes da história da posição e fez história com a camisa do atual campeão da Champions. O jogador se destacou como um dos grandes nomes do futebol mundial. O craque deixou o Real Madrid em 2023 e seguiu para o Olympiacos da Grécia. Após pouco tempo no
no clube, decidiu retornar ao futebol brasileiro, onde voltou a vestir a camisa do Fluminense, equipe que o revelou. Em novembro de 24, rescindiu seu vínculo com o clube carioca. Desde então sem clube, o lateral esquerdo de 36 anos anunciou na manhã dessa quinta sua aposentadoria. O jogador revelou sua decisão em um vídeo emocionante postado nas redes sociais, de frente ao Santiago Bernabéu. Com uma carreira brilhante, o jogador se consolidou na história do Real Madrid e inclusive chegou a fazer uma postagem em sua homenagem com os dizeres: Marcelo fez parte da história do Real e é uma das grandes lendas do nosso clube. A decisão de encerrar a carreira nesse momento partiu exclusivamente dele. O jogador recebeu oportunidades para seguir atuando, com especulações até de equipes como Leganés e Villarreal, até do Santos. Outros mercados alternativos até também procuraram o atleta, mas o veterano preferiu fechar as portas para um retorno aos gramados e iniciar um novo ciclo em sua vida. Ao longo da sua carreira, Marcelo conquistou diversos títulos expressivos, somando ao todo 30 troféus. Os últimos deles foram com a camisa do Fluminense, sendo um dos destaques para a Recopa e a Libertadores, títulos que o clube não possuía em sua galeria. A lista é grande e que, por mais que o Marcelo tenha ficado um pouco mal falado em relação ao seu aspecto extracampo, ele sai do futebol de uma maneira grandiosa, e disso não há como discordar. Gostando do Marcelo ou não, ele sai como um grandioso no mundo da bola. O Zenit da Rússia segue focado em tirar Gerson do Flamengo ainda nessa janela. Após ter a primeira investida recusada, o time russo não desistiu e já enviou uma segunda proposta pelo camisa 8 do Mengão. Diante desse assédio, o rubro-negro tomou uma atitude em relação ao futuro do Coringa. Desde o início do ano, o Flamengo já deixou claro que não pensa em se desfazer de nenhum titular, ainda mais do capitão, antes da disputa do Super Mundial de Clubes. Dessa forma, a diretoria rubro-negra quer a permanência de Gerson para o restante da temporada e, com isso, já estuda uma renovação de contrato com o jogador. De momento, o vínculo do camisa 8 com o Fla é válido até o fim de 27. Sendo assim, a ideia do clube é oferecer mais anos de contrato ao Coringa e, além disso, dar um aumento salarial. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. Importante frisar que, se Gerson querer sair, a equipe rubro-negra não fará tanta pressão para que ele fique, mas a confiança da diretoria rubro-negra é que ele está muito feliz na Gávea. Gerson é um dos destaques do atual elenco rubro-negro. Além de capitão do time, o camisa 8 exerce uma função de liderança dentro e fora dos gramados. Com boas atuações, o meio-campista se tornou titular absoluto da equipe de Felipe Luiz. A Arsenal busca atender pedidos de Arteta e prepara movimentação por estrela da Premier League. O clube inglês espera anunciar seu mais novo atacante em breve. O Arsenal ainda está à procura de uma super estrela e eles têm analisado alguns cenários de mercado, esperando poder iniciar tratativas nos próximos meses. O nome de Victor Osimhen, nigeriano, era amplamente aceito pelos Gunners, mas as negociações pela sua chegada estão completamente descartadas no momento. Além do alto valor, o atleta também está sendo super disputado por várias equipes. Diante disso, o Mikel Arteta mudou seu foco e, segundo o jornal Daily Mail, há a informação de que o centroavante Alexander Isak é a grande prioridade da diretoria do Arsenal. Os Gunners acreditam que ele seria uma ótima adição para o seu setor ofensivo na próxima temporada europeia. Isak é um desejo antigo do time inglês, que tentou contatos pela sua aquisição no último mês de janeiro. No entanto, as conversas não evoluíram devido à persistência do Newcastle em mantê-lo sobre seu plantel. Diante disso, a diretoria da equipe passou a arquitetar um plano pela sua chegada em janeiro. Eles mantêm as esperanças de que uma transferência pode vir a acontecer mais cedo ou mais tarde. Nenhuma proposta foi apresentada e os Magpies devem dificultar ao máximo que a saída do seu camisa 9 aconteça. Recortes da imprensa europeia dão conta de que eles vão exigir algo em torno de 100 milhões de euros pelo jogador sueco, que está jogando uma barbaridade. Santos busca a contratação de Bruno Henrique e recebe resposta do Flamengo. Como você sabe, Neymar já realizou sua reestreia no Santos nessa quarta-feira, no empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A equipe vem de uma vitória importante no clássico contra o São Paulo, além desse empate. Com a chegada de Neymar na equipe paulista, a gestão vem colocando como prioridade a busca por mais nomes do mercado para qualificar sua equipe. Dentre eles, um que acabou surpreendendo foi o de Bruno Henrique, um dos destaques do Flamengo. Inclusive, nesse início de temporada, o atacante tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 27, mas entrou no radar, buscando repatriar mais um nome que fez sucesso na Vila Belmiro. Conforme informações do jornalista Gabriel Reis, há a informação de que um integrante da diretoria do Alvinegro perguntou sobre a proposta do Atlético Mineiro para poder contornar. A intenção era saber se chegou alguma proposta do Galo ao Flamengo, mas recebeu como retorno que nenhuma proposta chegou ao Rio de Janeiro para o profissional, que não ficou próximo de deixar a equipe. E apesar do interesse do clube da Vila, o jogador deu como retorno que está feliz no Flamengo e que tem como objetivo permanecer no clube até o fim do contrato, ou seja, até dezembro de 2027. Dessa forma, o profissional vem descartando a possibilidade de que ocorra negociações. A diretoria vem trabalhando, analisando as possibilidades do mercado, onde tem como objetivo fortalecer a equipe.
Joshua Kimmich teria inclinado para se mudar para Liverpool, que vai tentar contratá-lo em breve. Não é de hoje que a imprensa inglesa informa que o clube possui grande interesse nele. Agora, há uma atualização por uma possível contratação. Segundo informações do portais Get Offside e Team Talk, o Bayern está preocupado com a possibilidade de perdê-lo. Outra informação chamou a atenção: a diretoria entrou em contato com o jogador no começo desse ano com a intenção de contratá-lo como jogador livre, ainda segundo o portal. O clube quer realizar isso em breve e o jogador estaria inclinado a se mudar para a Inglaterra, ainda de acordo com os portais. Vale lembrar que no começo do mês, o portal Ferraris informou que ele não respondeu à renovação de contrato do Bayern, esperando ofertas de Premier League e La Liga. Diante disso, o Bayern de Munique está preocupado, já que ele ainda não assinou a renovação de contrato. Seu vínculo com o clube alemão termina em junho desse ano. Ele já foi ligado ao Barcelona, ao City, ao Real e a outros. O defensor alemão de 29 anos está na equipe desde a temporada 15 e 16 e vem sendo alvo de outras grandes equipes nos últimos meses. Nessa temporada ele atuou em 31 jogos com 1 gol e 9 assistências. Agora resta esperar a posição do Liverpool na próxima janela e, claro, a decisão do jogador se realmente vai renovar com o Bayern ou procurar outro clube para poder defender. Milan anuncia a contratação de João Félix por empréstimo. O meia português pertence ao Chelsea. O anúncio havia sido feito em gafe cometida pela Liga Italiana. João Félix é o novo jogador do Milan. O meia português foi anunciado pela equipe nesta terça-feira, último dia da janela de transferências do futebol italiano. A Série A já havia furado o Milan na segunda ao publicar o acerto do time com o Chelsea pelo empréstimo do jogador de 25 anos. O Chelsea emprestou João Félix até o fim da temporada. Ele estava sem espaço na equipe inglesa, que concluiu a negociação na noite dessa segunda. Os times italianos podem realizar negociações até o fim da terça-feira. Quem fez o anúncio não foi o clube italiano, e sim, indiretamente a própria Liga Série A. O registro da transação apareceu no site da organização na segunda, um dia antes da publicação oficial do Milan. Essa é a quarta mudança do clube de João Félix desde janeiro de 23, revelado pelo Benfica e tratado como possível sucessor de Cristiano Ronaldo. Isso na seleção portuguesa. O atacante de 25 anos foi contratado em 2019 pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, com um contrato de 7 anos, mas o atacante atuou por apenas 3 temporadas no time espanhol, iniciando uma peregrinação por outras ligas europeias. No início de 23 ele foi emprestado por 6 meses ao Chelsea. Ao fim da temporada foi cedido novamente por empréstimo, dessa vez ao Barcelona. Após um ano no clube catalão, João Félix retornou ao Chelsea em agosto de 24, dessa vez em uma negociação definitiva por 52 milhões de euros e 7 anos de contrato. 6 meses depois, com 7 gols em 20 jogos, o português é emprestado para o Milan. O rubro-negro italiano teve uma segunda-feira movimentada no mercado, com chegadas e saídas de jogadores. Além de Félix, o clube também contratou o atacante mexicano Santiago Jiménez, ex-Feyenoord, por 4 anos e meio. O time holandês será o adversário do Milan, inclusive, nos playoffs da Champions, nos dias 12 e 18 de fevereiro. Outras contratações anunciadas foram do volante francês Warren Blondeau, ex-Monza, que assinou até junho de 29, e o meia Ricardo Sotilo, emprestado pela Fiorentina, com opção de compra. Na contramão da janela, deixaram o Milan, todos por empréstimo, o atacante suíço Noah Okafor para o Napoli, o meia Kevin Zeroli para o Monza e o volante francês Ismael Bennacer para o Olympique de Marseille. Eu falei no último mercado da bola que o Al Hilal tinha sondado o Rodrigo e, por sua vez, a resposta tá dada. O Real Madrid recebeu nos últimos dias uma grande oferta por Rodrigo, um dos principais atacantes do futebol europeu. Rodrigo, brasileiro, se tornou o principal objetivo do Al Hilal para a vaga de Neymar e rescindiu seu contrato recentemente. Dessa forma, apesar de rumores antigos envolvendo o nome até de Mohamed Salah, os sauditas parecem olhar com mais carinho nesse momento por Rodrigo. Até por isso, uma proposta na casa dos 300 milhões de euros teria sido feita ao clube merengue. Na Arábia Saudita, Rodrigo também teria direito a um dos maiores salários do futebol mundial. Entretanto, de acordo com o jornal Marca, tanto Rodrigo quanto o Real Madrid recusaram uma investida. O brasileiro não pretende deixar a Espanha tão cedo. Rodrigo está com 24 anos de idade e novamente fazendo uma grande temporada. Atuando também pelo lado esquerdo, o ex-jogador do Santos soma 13 gols marcados e 6 assistências fornecidas nas 29 partidas em que disputou na temporada. Há alguns meses, inclusive, muito se falou sobre a possibilidade do brasileiro perder prestígio no Real após a chegada de nomes como de Bellingham e Mbappé. Entretanto, o Rodrigo segue tendo cada vez mais a confiança de Ancelotti. Campeão de tudo que já disputou no Real Madrid, Rodrigo foi fundamental nas campanhas que resultaram em 2 conquistas da UEFA Champions League. Até os dias de hoje, o camisa 11 é exaltado pelos históricos gols diante do Manchester City na temporada 21-22. Enquanto isso, o atacante segue totalmente focado no clube merengue, que irá enfrentar justamente o time azul de Manchester na próxima fase da Champions. Pep Guardiola falou sobre o confronto, destacando que será a 4ª vez seguida em que os clubes se enfrentarão. Rodrigo foi
revelado pelo Santos, tendo estreado profissionalmente na temporada de 2017. Posteriormente, o ponta ainda disputou 77 jogos pelo time da Vila antes de desembarcar na Europa. No período, foram 17 gols marcados e 4 assistências dadas. Mercado da Bola concluído com sucesso e eu agradeço por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!